pra você ficar no meio. Eita. Alô? Ai. Tudo bem? Oi. Não tá bem, né? Acontece. Boa tarde. Boa tarde. Bom, estamos aqui para apresentar uma palestra sobre podcast. Explicar algumas vantagens que a mídia podcast tem em relação às outras, contar nossas experiências com elas e abrir também para perguntas sobre podcast, né? Quem tem interesse em criar um ou já criou um e está pensando em melhorar. Então eu vou me apresentar. Eu sou o Thiago Miro. Dentre a mesa aqui, eu sou o único que sou daqui de Recife. Eu administro o site Telecast, uma equipe que já está com mais de 30 pessoas, onde a gente produz um podcast cultural e comportamental e também todo o material para quem visa produzir podcast, diversos tutoriais bastante detalhados. Sou PH Santos, quem me conhece aí, levanta a mão. Então eu vou passar pro próximo. Eu sou o PH Santos, na verdade. Isso é uma mentira, você me postou. Eu sou verdadeiro. Não! Tá vendo? Então, eu sou o Lucien, o bibliotecário. Eu sou administrador do Leitor Cabuloso. Eu sou host do Cabuloso Cast, que é um podcast de literatura voltado para quem gosta de ler. Então, se é leitura, se é literatura, esse é o conteúdo nosso, quadrinhos, livros, mangás, a gente fala tudo isso. E, bem, vamos tentar contribuir hoje com muita coisa, né? Eu sou o Jonas Félix, eu sou host e editor do podcast Zumbi de Capacete, que é um podcast sobre variedades, besterol, tudo que der vontade de conversar, a gente tá lá batendo um papo. Tá bom, eu sou Afonso Solano. Oi, turma, tudo bem? Eu sou do Matando Robô Gigante e é o máximo que a gente chegou, né? Vamos lá. Isso. Essa é a minha foto magnífica. Pera aí, tira esse cara aí, pô. E eu estou aqui com meu colega. Sou o Diogo Braga. Muito obrigado. Vocês são falsos pra caralho. Do Matando Robô Gigante e a gente vai tentar atrapalhar ao máximo aqui pra vocês não aprenderem nada. Vamos lá. Então, muito bem. Vamos cantar alguma coisa junto? Não, né? Não. É mais séria a parada? Só pra saber o ritmo. Qual a música tema de Recife? É Recife ou Recife? Recife. Alceu Valença. É frevo? É frevo. Qual a música tema de Recife? Não tem? Não tem, né? Ninguém tava preparado para essa pergunta. Não. Desculpa. Música tema não, mas acho que Didi podia fazer um boneco de Olinda aqui em cima. Ele tá debilitado. Tá Acabamos de debilitado? voltar do avião. Nem posou. Eu acho que se vocês pedissem, ele faria. Não, ele tá... Machucou o joelho. Deixa esquentar, pelo menos. No Rio eu tomei uma flechada no joelho, aí não rola. Então vamos lá. Vamos que vamos. Então, olha, pra gente que produz podcast, ter esse tipo de interação com vocês é algo que não tem preço. Fala só mais assim que eu não tô te ouvindo, cara. Pra gente que produz podcast, ter a interação que está tendo com vocês agora é algo que praticamente não tem preço. Quando a gente recebe um comentário ou e-mail de até alguma vida que já foi mudada por causa do que a gente falou. Então, eu gostaria de saber aqui, por cada um, o que o podcast proporcionou para vocês e o que é que vocês com o podcast já mudaram na vida de alguém. Bem, então, eu penso assim, quando a gente tem aquela educação vinda do ensino médio, do ensino fundamental, que os professores dizem que a gente não podia falar dos livros porque nós não tínhamos autoridade para falar, nós não tínhamos competência para julgar os autores. Uma das coisas que o podcast ele abriu de possibilidade, pelo menos para mim, e isso eu sempre faço questão que todos os ouvintes participem do debate, é que a gente pode falar de literatura, a gente pode falar dos livros, dos autores, a gente tem essa liberdade como leitores.
E a importância, portanto, da mídia podcast para o Cabuloso Cast, eu acho que para todos os leitores é isso. O podcast representa liberdade, entendeu? A liberdade de se expressar, de dizer o que a gente acha, de dizer se a gente concorda ou discorda. Porque antes nós estávamos acostumados nos meios acadêmicos a ficar limitados, né? A gente tinha que olhar os autores, lê-los e repetir a biografia deles, só isso. E hoje não, hoje a gente tem toda a liberdade de brincar, se divertir com autores clássicos ou com contemporâneos, entendeu? Então, para mim, o podcast hoje representa liberdade. Você falou, deixa eu botar um... Não precisa baixar não, cara. O cara baixou quando tinha sido atirado nele. Você falou um negócio de liberdade. Uma coisa que a gente estava discutindo, acho que no YouPix, o cara perguntou também, essa coisa da liberdade do podcast. A gente cresceu, tem gente aqui bem mais nova que a gente, numa época, anos 80 e 90, em que a gente não escolhia o nosso conteúdo, né? Isso. O conteúdo vinha da TV e tal, do rádio. Eu não ouvia rádio ainda, mas televisão. Então o podcast é mesmo isso, cara. Ele deu uma forma de... até o ambiente que ele tá, né? Você escolhe hoje o tipo de entretenimento que você quer. Então concordo contigo, só ia acrescentar isso. No meu caso, o podcast acabou se tornando quase uma terapia, assim, porque você constrói um ambiente muito interessante, assim. Você conhece outras pessoas, a relação com os ouvintes é algo muito bacana. Eu, por exemplo, eu sempre tive muito problema de relacionamento, assim, de não encontrar outras pessoas com os mesmos gostos que eu. Então, comecei com amigos... Sadomasoquismo, não? Que é o seu... Não. Pô, qual a dificuldade? O que você gosta que é difícil achar? Não, na verdade, meu problema, cara... Furry, não? Eu sou de uma cidade que tem 7 mil habitantes. Tipo, Sim. É muito pequeno. A gente tem meu prédio. Meu prédio tem mais gente que essa cidade. Interior da Paraíba. Então, pra encontrar outra galera com os mesmos gostos que eu, era complicado, assim. E aí, não só o podcast, mas a internet abre essas possibilidades de encontrar outras pessoas. E aí o podcast me dá a opção de falar com essas pessoas e poder escutá-las. Não é só uma rede social, assim, elas estão me escutando, elas foram atrás de meu conteúdo e eu estou recebendo o que elas falam. Então, essa família que acaba criando do podcast entre o editor, entre os ouvintes e tudo mais, é a coisa que eu acho mais bacana dessa mídia. Interessante. Esse negócio da liberdade aí. A gente, como a gente está gravando com 3, 4, 5 pessoas e tal, a gente não tem noção que a gente não está falando para aquelas pessoas, né? A gente tá ali, não, eu vou gravar aqui com meus amigos, gravando com meus amigos. Um pro outro. É papo de bar. Não, não é. Você tá falando para 40 mil pessoas, 30, 20, depende do podcast, 5 mil. E a gente não tem essa perspectiva. Por exemplo, o Thiago chegou e disse, poxa, vamos falar para um monte de gente. Rapaz, larga disso. Podcast, a gente às vezes fala muito mais, às vezes não, a maioria das vezes fala muito mais do que o pessoal que tá aqui, né? Só que na hora, por não estar olhando para as pessoas, a gente não sente. E eu não sinto essa tal dessa liberdade hoje mais, assim, liberdade propriamente dita. Vou falar qualquer coisa, ninguém está ouvindo mesmo, né? Então, é uma liberdade média, mais ou menos, né? Ao menos. Outro dia, quando o Iradex teve lá o problema dos vídeos, lá, algumas pessoas devem saber que eu perdi os vídeos lá no YouTube e tudo mais. O cara mandou um e-mail gigante. Eu já tinha lido tanto e-mail de gente, vai lá, PH, se garante aí, tu é massa, gordo, nojento, não sei o quê. Aí eu disse assim, não quero mais, não vou mais nem ler, não. Aí dormi aquele e-mail, quando foi no dia seguinte, não, vou ler. Era um e-mail tão assim, que eu chorei lá, junto com o livro, agarrado. Liguei pra Afonso, a gente chorou junto, mentira. Foi um negócio todo. Era um cara falando de droga e que largou droga por causa dos vídeos que assistia, do Rapadura Cast, não sei o quê. Eu não quero isso não. Isso é too much, né? É demais. Muita responsabilidade. Então, será que é liberdade mesmo? Too much responsibility, né? Então essa é a pergunta para vocês. Será que é mesmo liberdade? Você já disse que é. Eu não acho não, tanta liberdade assim não. Não, eu acho até que a liberdade ela existe com responsabilidade até, né? O lance assim, eu posso falar qualquer coisa, mas eu tenho a responsabilidade de responder as pessoas que eu estou atingindo, né? Bem Pequeno Príncipe, sendo bem clichê, né? Você é responsável por quem você cativa e você não sabe quem você está cativando. A gente não está vendo vocês na hora que a gente está falando. A gente simplesmente está deixando sair merda da boca e está falando aquelas paradas. Tem gente que fala mais inteligente, uns falam mais merda. Mas ainda assim, nego gosta e é legal, às vezes são umas coisas que valem a pena. Então eu acho que
a questão da responsabilidade do que está sendo dita, ela não precisa tirar a liberdade de dizer aquilo, né? É só você, porra, estou dizendo isso, eu acredito nisso e vou responder perante isso. Né? Se alguém vier reclamar que você... Ou você bloqueia a pessoa e foda-se também. Sempre tem essa solução. Mas acho que é isso. Não, só porque são duas coisas. O que eu quis dizer de liberdade é que, tipo assim, liberdade da gente... Eu escolho o podcast que eu ouço hoje, isso que eu quis dizer. Agora, o podcaster começa querendo essa liberdade de se expressar. Mas eu concordo, chega um ponto... A gente corta... Nós temos... O Matando Robô Gigante tem um arquivo imenso de coisas que a gente corta, que não podem ir pro ar, que a gente queria muito falar, cara. Eu, por mim, soltava um monte de coisa lá, mas o Diogo, às vezes, cara, não fala isso. Aí, às vezes, troca, né? Ele fala um negócio que a gente acha engraçado, porque a gente recebe esse feedback, pessoal que... Ou o cara que tá querendo, que fez amizade com a gente, porque não tinha tanta gente na cidade dele, ou o cara que tá triste, ou o cara que tá precisando de algum tipo de incentivo, todo mundo aqui recebe esse tipo de feedback. E aí você para e, putz, eu não posso mais falar qualquer coisa, né? Vai que esse cara fica pior, né? Ele tá precisando de um tipo de incentivo ou do outro. Então, realmente, você acaba ficando... Vou fazer um complemento. Isso é interessante porque, de vez em quando, a gente recebe, como o Afonso falou, uns e-mails de umas pessoas que também no limite, assim, né? Os caras, porra, como o PH disse, você me tirou de depressão, você me tirou de situação de drogas e o caralho. E isso pra gente, pelo menos pra mim, e acho que até pro Afonso, não é uma realidade. A gente não vivencia essa situação, no caso do cara drogado, no limite, que precisou se internar. A nossa reação, quando o maluco fala uma coisa dessa no limite, é zoar agressivamente. Mas assim, meu irmão, é tipo, cara... Você só tá trocando uma droga pela outra, seu merda. Sabe? Esse tipo de coisa e aí vai. E aí, porra, a gente grava a parada e tipo, bicho, o maluco vai voltar a se drogar. Aí tu, porra, é verdade, cara. Pera aí. Vamos lá. Exatamente, tem que fazer o balanço. Mas eu acho que isso é um ponto bem positivo até, que aumenta a nossa vivência, né? Aumenta o nosso conhecimento das coisas, conhecimento de mundo. E eu acho que deve ser super normal para pessoas que lidam com o público há muito mais tempo, lidam com muito mais gente do que a gente que é pequeno, entendeu? Pessoas que fazem filmes, por exemplo. Imagina um ator que faz o papel de um cara que era um drogado, né? Que passava por uma situação limite. Tá. Porra, imagina a quantidade de e-mail que o cara deve receber, cara. Tipo, porra, você me ajudou. Tipo, você, porra nenhuma, o cara é só um ator que interpretou um maluco bem, sabe? Mas, tipo, ele tá lá, ele se tornou um representante daquela causa, de certa forma. Na palestra de vlog, não sei se você estava aqui, eu falei um pouco disso aí. A galera, nós somos humanos falando sobre coisas que as pessoas gostam. Talvez seja a nossa diferença para William Bonner, que eu sempre coloco o William Bonner, se você estiver assistindo isso, como exemplo. Né? O pessoal pensa que eu odeio o William Bonner. Pelo contrário, eu amo o William Bonner. Só durmo depois de dar boa noite para ele. É uma besteira, né? Mas é aquela coisa impessoal, né? Ele é um robô. Pô, será que o William Bonner recebeu um e-mail dizendo, pô, cara... De tanto assistir Jornal Nacional, eu parei, eu não. Não. Né? Talvez seja... voltei a estudar porque acho você inteligente. Pode ter. Pode ter, mas... Mas ele não tem... Mas acho que a pessoa não tem essa... A não ser as vovós que dão boa noite pra ele e acham que ele realmente tá lá. Não, você dá boa noite porque... Pelo LOLs, não? Mas as vovozinhas que achavam que ele tava lá de verdade, ninguém se identifica com o William Bonner como se... É um comunicador diferente, é o Luciano Huck. Que vai lá, olha, e aí acabou ali, né? A gente fala coisa muito, despeja ali o nosso pessoal e o cara se identifica, então tem essa responsabilidade, eu acho. Inserção. Não, uma outra parada que é interessante do podcast é que, pelo menos eu acho que é o mais legal, você vê o defeito das pessoas que estão ali, sabe? Você vê a pessoa que fala errado, pessoa que não fala plural em nada, Roberto, as pessoas babacas, o Roberto, as pessoas meio, assim, celebridadezinhas tipo Afonso, escritores, assim, as pessoas engraçaralhas tipo PH. Não, brincadeira. Mas eu acho que é isso. Você acaba vivenciando uma experiência com os erros, principalmente os erros das pessoas que estão ali, as limitações daquele amador que está tentando fazer um programa de rádio na internet, né? E isso você não vê na televisão. A televisão, eu só tenho o lado perfeito daquele cara. E no podcast, não. E pra mim, cara, eu acho que o que mais une o ser humano é o defeito, bicho. É tipo assim, PH, porra, é diabético e adora chocolate.
Eu vou comer chocolate com quem? Com o Afonso? Não, vou comer chocolate com o PH, porra. Pra gente se afundar na lama junto, entendeu? Então, mas não tem diabetes. Não, eu tô dando um exemplo. Os defeitos acabam aproximando. Você se sente mais confortável perto de uma pessoa que tem mais ou menos uns defeitos parecidos com os seus, cara. E não necessariamente qualidades parecidas com as suas, sabe? Você se espelha numa qualidade. Você quer alcançar aquilo ali. Mas o seu convívio diário, pelo menos a minha realidade, é mais essa, entendeu? Meus amigos, em geral, tirando o Afonso, sofrem de problemas parecidos com os meus. Então, porra, leva um pouco nessa direção. E isso é muito bacana do programa. É o lance do erro, de você poder errar ali na hora e vir o Afonso, eu falo a merda do Afonso. Seu burro. Imagina o William Bonner e a Fátima Bernardes lavando roupa no Jornal Nacional, não existe, cara. Sabe? Pois é, a credibilidade do podcast é um dos maiores itens, um dos itens mais sagrados que tem. Você não pode perder a credibilidade. Mas você pode errar. Isso está lá, isso você pode fazer. Você não tem que ser perfeito, você tem que ser você, bicho. Eu acho que são as duas coisas importantes, credibilidade e ser você mesmo. Pra não ficar um personagemzinho falso, entendeu? Tipo, PH, assim. PH não tem sotaque, PH é do Rio, porra. Pega uma água aí. Não, e a questão da voz, né? O cara tá ouvindo sua voz pessoalmente. Eu, particularmente, tenho um sotaque muito forte, tenho a língua presa e faço podcast de boa e... Aí, te sacaneia que tem a língua presa? Olha aí, né? Realmente. E isso já foi um problema no começo. Eu tinha problema para falar em público. E se fosse antes do podcast, eu não estaria aqui nem a pau. Deve ser complicado pra caramba. Outra coisa curiosa é que esse feedback do ouvinte, dele falar, dele expurgar esses problemas da vida dele com você, não importa qual conteúdo que você produz de podcast. Porque no caso de vocês, por exemplo, vocês falam sobre cultura pop, produtos de cultura pop, tipo games, livros, filmes. Não necessariamente esse produto, essa conversa vai gerar isso naquela pessoa. São outras coisas, é justamente isso. Você está escutando outra pessoa ali, não é nem necessariamente sobre o que você está falando. Também tem o seguinte, tem o estilo do podcast. Pode ter gente querendo criar um podcast mais impessoal, e eu acho super bacana também. O nosso é mais sério, exatamente, mais sério, e o cara só quer passar aquela informação, entendeu? Uma coisa quase jornalística, entretenimento mais jornalístico, entendeu? O próprio Omelete é mais assim, ele passa a notícia, todo mundo vai lá, beleza, é desprovido de uma opinião na maioria das vezes, só quando é uma resenha e tal. É muita característica do seu programa, de você também, entendeu? Às vezes você é um cara mais tímido que você não quer expor, né? Aí vai de cada um também, não é que todo podcast você tem que dizer a sua vida, os seus defeitos, pode ser que não seja a sua praia. Tem que fazer. Não tem uma regra para fazer podcast. Você tem a sua ideia e tiver um equipamento, um treinozinho técnico básico antes, você consegue fazer tranquilo. Agora, outra coisa aqui, por exemplo... Eu não tenho como comprovar a veracidade da informação que chegou até mim. Mas eu recebi um comentário... Fofoca, preparem-se. Não? A gente fez um podcast falando sobre o valor da vida, do quanto era bom viver e com pessoas que chegaram muito perto da morte e voltaram, né, daquele momento para contar a história. A gente recebeu o depoimento de uma pessoa que fez a equipe inteira chorar falando que ela chegou muito perto do suicídio. Alguém que tinha ouvido o podcast passou para ela ouvir, ela ouviu e desistiu da ideia e contou pra gente. Não sei se é verdade, mas se o podcast acabou, né, por algum momento da vida, por algum fato da vida, a gente não puder mais produzir, isso valeu a pena os 2 anos que a gente está aí produzindo. Então, tirando o dinheiro, que no caso vocês já se sustentam com o site, certo? E tirando a parte do dinheiro que vocês ganharam, que se o Matando Robôs Gigantes fosse cancelado... Nada mais importa. Depois do dinheiro se acabar, não vamos parar. Não. Não, mas eu sei, vocês têm ouvintes desde muito malucos até a galera muito foda. O que é que valeria a pena? Você diz, não vou mais ganhar nada, acabou o podcast, mas por causa disso valeu a pena todos esses anos fazendo. Isso que a gente falou, né? Você sentir que você está ajudando as pessoas e às vezes em níveis não tão dramáticos. Tem realmente gente que manda, porra, ia me matar, tô mal, tô drogado, e aí a gente fica, pô, vamos lá. Vocês ouvem às vezes a gente falar, né? A gente até filtra muita coisa, muita gente manda e-mail, pô, tava super chateado, mas vocês falam os seus defeitos, essas coisas que a gente falou e eu me senti melhor, papapá. Vocês são tão merdas que eu me senti melhor, né? Mas só o lance de você estender a sua amizade, quer dizer, todo evento que a gente vai, o pessoal quando vai falar com a gente, fala assim, pô, cara, eu sinto que eu sou seu amigo, mas eu sei que você não é meu amigo.
Mas aí o cara, ou a menina, 1 minuto só de bate-papo, ele tá super à vontade e a gente também. Porque afinal de contas, não, você não, eu já saio tirando a camisa. Maluco, o cara chega pra você, fala toda a sua vida, tu não sabe nada da pessoa. Quem tá à vontade na associação? Brincadeira. E essa parte mais próxima acontece que eu acho muito foda do Matando Robôs Gigantes, é que nenhum outro podcast grande faz, é que vocês mesmos respondem os comentários. Vocês realmente interagem com a galera, com o pessoal. Então isso aproxima muito, cara. Então essa coisa da amizade também, tudo bem, é muito mais unilateral, mas vale muito a pena. É muito legal você estender as suas filosofias e discutir. O cara vai lá, discorda de você ou não. Isso, então, mesmo sem dinheiro, a gente começou a ganhar dinheiro muito depois com Matando Robô Gigante. O pessoal que acompanha desde cedo sabe que a gente fazia sem se preocupar com isso. Eu acho que qualquer coisa assim, se você fizesse, o dinheiro acaba vindo. Esse negócio sexo. Essa questão da interação com o ouvinte é uma coisa muito maluca, assim. Para quem faz podcast, que você recebe o feedback do ouvinte, é uma coisa que só realmente quem é o podcast, muitas vezes, que sente como o ouvinte compartilha coisas com você, ele traz essa interação. Tem ouvinte que vem falar comigo no Facebook e bota assim, e olha que eu não sou... não estou me diminuindo não, mas eu não sou o Afonso, eu não sou o PH, e tem gente que vai lá no Facebook e faz... Ó, Luciano, eu criei coragem, eu resolvi vir falar com você, resolvi lhe dar um bom dia hoje. Eu fiz, pô, o cara tá com vergonha para me dar um bom dia? Aí eu faço, pô, cara, que nada, fala aí, diz aí o que é que você acha, o que é que você tá lendo, compartilha comigo tuas ideias. E, por exemplo, a gente fez um programa, que eu até gravei com o Thiago, que a gente falou sobre a questão da literatura na escola. A gente compartilhou um pouco daqueles traumas, né, o Maldito a Senhora, né, que acho que ninguém nunca leu esse livro na vida, e não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. E assim, a ouvinte mandou um e-mail do Japão para contar como funcionava o sistema educacional do Japão, para mim. Então eu pensei, cara, eu tenho um ouvinte no Japão. Aí você fica pensando, às vezes a gente se acha muito pequena, como o PH disse. Quem grava podcast acha que está gravando com aquelas 5 pessoas ali. A gente está conversando, vamos lá, conversar, se divertir, tarará. E no final não é. A gente está conversando com 400, 500, 1.000, 2.000 pessoas e a gente não tem noção, só quando a gente recebe esse feedback. E é interessante, assim, eu consigo enxergar a diferença do que é alguém comentando para um podcast e alguém comentando para um vlog. É bizarro para um vlog. Não acontece isso. Pelo menos comigo, não. Assim, e se acontece, o pouco que acontece é por conta do podcast. Ele nem cita tanto o vlog. Porque no vlog, de verdade, eu apago, porque eu não vou deixar passar, porque não faz sentido algum. Mas eu recebo comentário assim, não. Gordo, tem muito. Cearense, tem comentário. Pra quê? Muito sotaque, ponto. Então, o podcast, não sei como, mas acho que é por conta desse lance de... O vlog a gente tem que se preparar para assistir, né? O podcast não, às vezes a gente tá ali dormindo, vamos matar. Aí dá um play aqui, vou mais não. Acho que talvez seja esse lance que o vlog não, né? Ou se você tá na frente do computador para assistir o vlog, você não você tá teve que parar para aquilo. Teve que parar para fazer então, aquilo. Então tem essa diferença aí. Graças a Deus, o Senhor Todo-Poderoso aí, que deu para os podcasts essa vida, essa sobrevida eterna, que é o lance dos comentários e tudo mais. E também o podcast ele acaba sendo uma coisa um pouco mais pessoal, porque você acaba tendo mais tempo para falar do que no vlog, que eu acho que o vlog, o vídeo no caso, ele não funciona muito grande, né? Eu acho que você fazer um vídeo demorado, o cara está muito ativo ali para poder ficar prestando realmente atenção no que você está falando. E o podcast já não, você pode deixar um pouco mais, porque ele está ouvindo o podcast enquanto está fazendo outra coisa, sabe? O que no vídeo não acontece, o vídeo você tem que estar olhando. Mas eu não tenho certeza, não sei se isso é uma estatística ou não. Só que eu acho que isso acaba fazendo com que o cara te ouça em momentos que ele acha importante ouvir, ou que ele precisa de uma companhia, ou que ele precisa de um amigo. Por exemplo, quem gosta de ir ao banco sozinho? Ninguém. Eu, quando tem que ir ao banco, eu dou uma olhada e ver quem está livre para ir comigo. Sabe? PH nunca pode. Então, aí eu vou sozinho, boto os meus amigos do celular e fico ouvindo lá. Então os caras estão me fazendo companhia, os caras estão me ajudando nos momentos. A gente recebe, por exemplo, muita gente que tá passando por uma cirurgia, coisa pequena e tal, tem que ficar um tempo internado e o caralho. O cara, bicho, o hospital é um tédio foda e vocês estão aqui comigo
todo dia do meu lado. Então isso é bacana porque você vê que você se torna amigo porque o cara te escolhe para estar ali naquele momento. O cara escolhe o podcast, né? Aquela companhia de som. E ele continua com as mãos livres para fazer qualquer coisa, continua interagindo, mas você está ali, dentro da cabeça dele. Então isso é uma coisa que eu acho que pesa na questão da intimidade, né? O pessoal deve estar achando que só quem ouve podcast é cheirador, drogado, pessoal deprimido, né? A gente só dá esse exemplo. Hã? Banco também, então. Tá bom. Vamos lá, próxima. O que foi? Eu gostaria muito, o Lucien, ele já me contou uma história muito legal que aconteceu com ele, com um aluno dele, que era fã do podcast dele, sem saber que era ele o dono do podcast. Então, e é muito foda a história, eu gostaria de Não, é porque assim, eu sou professor de língua portuguesa e quando geralmente eu estava dando aula, eu sou um cara que eu não nego feedback a ninguém. Então, quando eu falo, eu digo, olha, houve o Matando Robôs Gigantes que eles falaram do assunto assim. Aí eu vou explicar o que é um podcast, tarará. E aí, de repente, bateu um tema na minha aula que eu disse, ó, houve esse podcast aqui, eu não disse que era eu, porque o meu nome não é esse. Tem gente que manda e-mail pra mim e diz, você não se chama Lucien, não? Eu disse, não. E como é teu nome verdadeiro? Morram sem saber, né? Enfim, mas é porque é um nome muito bonito. Aí, que nem Francisco. Aí, o que vai acontecer? Quando esse aluno pegou, eu indiquei um Rapadura Cash, aí ele começou a ouvir o meu. Aí ele fez assim, professor, estou maluco, encontrei um podcast de literatura, tem um tal de um Lucien lá, o cara é louco. Porque assim, eu grito no podcast, eu falo palavrão. Aí o cara é louco, é exatamente por isso que eu não digo que meus alunos sou eu, porque eu falo muito palavrão lá. Então, acontece isso. Aí ele fez assim, o cara é muito maluco, não sei o que, tá certo. Aí sei que nisso ele ficou e elogiava o Lucien, e ainda que eu tava com o ciúme do Lucien, pô. Eu disse, peraí, mas sou eu. E chegou um momento assim que eu disse, cara, o Lucien sou eu. Aí ele fez, não. Não é você, não sou eu, pô. Olha a voz é a minha. Aí ele fez assim, não, Lucien, não, quer dizer, não, fulaninho, como é que é seu nome, não sei o que. Eu disse, não, meu nome é esse. Quase, hein, quase que veio. Quase. Meu nome é esse. Até o final da palestra. Faz o seguinte, eu disse, quer uma prova? Quero. Eu quero que você dê o mesmo grito que você dá no começo dos programas. Isso, a minha sala tem 40 alunos. Então, nessa hora que todo mundo estava conversando, quando eu dei um grito, todo mundo fez. E aí eu fui lá e tive que gritar igual eu faço no começo do meu programa. E aí ele, meu Deus, é o Lucien, eu tô maluco. E o cara saiu gritando pelo colégio. O que é isso? Batendo a foto do seu nome. Ah, tá. Eita caramba, que merda. Aí quando o Iradex sai do ar, não sabe o que é. Eu nunca ouvi do Afonso nem do Diogo. Como vocês criaram o MRG? De onde veio a ideia? Porque o estilo do MRG de edição é bem diferente do habitual da podosfera, né, principal. Eu imagino que devem levar dias para editar um MRG. Ou então tem uma equipe, né? Pra fazer. É a Creuza, né, que edita. Um robô de 6 braços. Mas aí, cara, antes do MRG não tinha outros podcasts com o estilo de edição de vocês, né? Não, realmente, não, no nosso conhecimento não. Nem a gente fez uma pesquisinha exatamente por isso, assim. Quando a gente era bem mais novo, antes do MRG começar, eu achava bacana, todos nós achávamos bacana, a diferença de opiniões que a gente tinha no nosso grupo. Não éramos todos iguais. Eu sempre falo isso nas palestras. Eu não curto esses grupos de pessoas iguais, né? Todo mundo fortinho, com aquele cabelinho de alça de boquete, fala a mesma coisa. Não, mas é que tá, entendeu? Eu acho mais legal você ter um grupo de amigos, um é um gordinho, um é um magrinho, o outro é um fortinho, entendeu? E aí o cara pensa diferente de você, porque você enriquece seu pensamento assim, ouvindo opiniões diferentes. E o nosso grupo estava sempre debatendo, e aí a gente queria, na época, tentar filmar alguma coisa. Na época começou o Adnet com o quarto dele lá na MTV. Pô, de repente, se a gente filmar um bate-papo, só que a gente não tinha controle, a gente não sabia editar vídeo e tudo mais. Então, o podcast, quando eu comecei a ouvir os podcasts da IGN, o podcast do Adam Carolla, que eu gosto muito, do Kevin Smith. O Roberto também ouvia alguns, e a gente falou, pô, isso aí deve ser fácil. O Roberto sabia editar, mexer com som e tudo mais. E aí a gente gravou o Diogo ainda não tava eu, o Roberto e o Cardoso, um amigo nosso,
que não é o @Cardoso, o pessoal enche o saco do cara, coitado. E aí a gente falou, bom, isso aqui dá pra gente transpor um pouquinho dessa nossa dinâmica de grupo para as pessoas e não dar muito trabalho, como a gente achou que o vídeo daria, né? E aí depois o Diogo entrou, então foi o básico, eu acho que de todo mundo começa um podcast ou qualquer tipo de comunicação. O cara quer se expressar, né? Quer tentar dividir alguma coisa. Mas a gente fez uma pesquisa de tentar fazer algo diferente. A gente olhou pro Jovem Nerd, a gente olhou pro Rapadura, a gente olhou pro Download, na época que também tinha. Então a gente falou, o que a gente vai fazer que se destaca? Entendeu? Então foi mais ou menos aí que nasceu a ideia. E o nome Matando Robô Gigante, para quem não conhece, quando o Cardoso, a gente pegou esse nome porque o Cardoso uma vez estava jogando videogame, e aí era um jogo acho que era o Xenogears, ou Xenosaga, era um jogo de robôs gigantes, assim. E aí um monte de gente na sala, aí ele tocou o telefone, e aí ele falou assim, olha, é sua namorada. Aí ele pegou, não podia pausar, que ele estava matando um chefe, botou assim no ouvido e falou assim, oi meu amor, tudo bem? Aham. Aí ela deve ter falado, porra, tu não tá prestando atenção no que eu tô falando, o que você tá fazendo? Aí ele sem raciocinar falou assim, eu tô matando um robô gigante e tal. Aí a gente usou o nome para representar a brincadeira. Cara, então é isso. engraçado essa história de como nascem os nomes, porque assim, eu acho que a história de alguns podcasts e tal é sempre praticamente a mesma, né? Eu conheci o Nerdcast, é quase a mesma. Eu conheci o Nerdcast e quis fazer o meu podcast. E aí na época, quando o Nerdcast a gente conheceu e começou a fazer o programa, aí o primeiro slogan do Cabuloso Cast foi é o único podcast que fala de literatura. E esse slogan durou uma semana, porque na semana seguinte eu achei 300 podcasts que falavam de literatura, e hoje tem outros milhões. Tem o Ghostwriter, tem o Literário Cast, tem o Literatus Cast, tem o Livrocast. E isso são os que eu conheço. Tem uma série que eu não conheço. Tem um Papo na Estante, que não é mais feito. Tem um que o Diogo indicou, o Cego em Tiroteio, que tá parado, tá em hiato. Mas assim, é muito engraçado esse jogo. Você começa, não, o meu é o único que vai falar desse tema, e na primeira semana, quando você faz uma pesquisazinha bestinha, pronto, você descobre que tem N podcasts que falam sobre o mesmo assunto que você. E muitas vezes o diferencial seu é como o Diogo e o Afonso estavam colocando, é a sua característica. Então teve gente que já veio falar comigo dizendo assim, excelente podcast, só não gostei do sotaque. Eu falo assim, mas sotaque não é roteiro, sotaque não é pauta, sotaque não é edição. Eu não vou mudar o meu sotaque, entendeu? Conversei um dia desse com o Braulio Tavares, que é um escritor renomado de ficção científica no Brasil, e o Braulio mora muitos anos em São Paulo, ele disse que mora 23 anos em São Paulo, e a maior característica do Braulio é que ele não perdeu o sotaque dele. Eu disse, como você não perdeu o sotaque? Ele fez, muito fácil, pô, eu tenho características minhas suficientes para manter o meu sotaque. E aí eu disse, agora é que esse povo tá lascado, agora que eu vou botar sotaque mesmo, agora vai ser dia, né? Eu morro se eu perder meu sotaque. O Rodrigo Quarcinista mandou uma pergunta. O que fazer para atrair novos ouvintes para a mídia que, querendo ou não, ainda continua muito restrita? Quem quiser responder aí, responde. Ele eu só entendi o começo, ele afirma desculpa. que a mídia é restrita e pergunta como atrair novos ouvintes, mesmo tendo esse problema da mídia ser restrita. Toda mídia é restrita, né? A alguma coisa. Certo? Não? Não sei. Tá sem microfone? Como atrair? Uma mulherzinha pelada no banner, ajuda. Boa. Não. Cara, eu acho a primeira coisa, ser original, ok? Segundo, ter frequência, né? A gente falou, o podcast está em hiato. Hiato é chato. Infelizmente, às vezes acontece. Porque a pessoa tem dificuldade, nem todo mundo tem o tempo. A gente deu sorte, porque eu trabalhava em casa, quando começou o Matando Robô Gigante, o Roberto trabalhava na Lan House, você trabalhava num colégio, o Diogo editava o podcast no colégio, ele fazia edição de vídeo e áudio lá. Então é um conjunto de coisas que deu certo também. Agora o cara que trabalha no escritório é muito mais difícil manter a periodicidade. Mas é importante pra caramba manter. Ajuda, né? Sobre o lance da periodicidade, o que eu acho importante do pensamento em cima disso é o quê? Não é só pelo fato de ter sempre alguma coisa lá que vai vir alguém e tal. É porque sempre que tem coisa no seu site, aquilo gera um movimento. Esse movimento faz com que as pessoas de fora olhem para o
tem alguma coisa acontecendo lá. Porra é essa? E o cara vai ver o que está acontecendo. Se tem um grupo de pessoas falando sobre alguma coisa, aquilo desperta a curiosidade de quem está de fora. Uma coisa da fila. Se tem uma fila muito grande no meio do nada, desculpa, cara, eu vou parar. No mínimo eu vou perguntar, essa fila é para quê? Se eu não entrar antes, tipo, eu entrar, vou guardar meu lugar e depois eu vou perguntar. Então isso gera, eu acho que é inerente ao ser humano. Você fica curioso de saber o que está acontecendo, sabe? Eu tenho uma mania ridícula de toda vez que passa um filme legal na tela quente, eu quero ver porque eu me acho fazendo parte de um todo. Porque eu sei que várias pessoas estão assistindo ao mesmo tempo aquele filme. Então eu falo, porra, vou ver junto com a galera. Porra, não tô trocando, não tô no Twitter, nada. Eu só estou vendo um filme na Globo, sabe? E, porra, tem um intervalo e eu me sinto bem. Eu tipo, caraca, legal, tô vendo o filme com a galera. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa periodicidade. Toda segunda-feira à noite tem um tela quente. Ei, todo mundo sabe que tem. E todo mundo sabe o que vai passar. Então eu acho que isso leva, né, pensando em cima dessa periodicidade, dessa rotina, né? E sem contar o que o Afonso falou, aprofundando um pouco mais, se você gera um hábito no seu ouvinte de terça-feira, meio-dia, tá lá. E, de repente, numa terça-feira não está, você tá frustrando o cara. E o cara, porra, tu combinou comigo, maluco, sabe? Aí o cara, não deu, qualquer motivo, não deu. Beleza, aí você volta. 2 semanas depois não tá. Meu irmão, comigo é 3 vezes. Não tá 3 vezes, sabe, tchau. Isso pra quase tudo, não é podcast que eu tô dizendo. É atraso. Afonso atrasou 3 vezes, marcou o horário, atrasou 3 vezes. Afonso, não vou mais encontrar com você. Te odeio pra sempre. Sabe? Mentira, mas acho que segue um pouco por isso. Rodrigo, você que está ouvindo a gente aí, para todos, eu acredito que para atrair mais gente, você tem que diversificar. Por exemplo, aqui deve ter muita gente fã de games, quadrinhos e cinema. Aí, porra, hoje vou criar um podcast de cinema, games e quadrinhos, onde se você for no iTunes, você encontra 3 milhões de cada um. Eu acredito que você deve pegar alguma coisa que você tem domínio, tem conhecimento daquilo, e criar o seu podcast bem de nicho. É a minha opinião, não sei se os outros concordam. E porque se você tiver um conteúdo de qualidade, independente de ter humor ou não, você vai ter audiência. Se você digitar Avecast ou então suinocast.com.br, você vai encontrar 2 podcasts de avicultura e suinocultura. Quem é que quer ouvir um podcast sobre criação de porcos? Existe e é muito popular entre quem... Ensina a fazer bacon. Só em casa. Porra. Né? Boa. Tu não pensou nisso, cara. De verdade. Agora, coisa que é importante... Desculpa, pode falar. por favor. Não, aí é interessante essa questão, porque assim, eu acho que hoje na mídia rola umas questões assim, tipo, a pessoa faz um podcast e manda para alguém famoso para essa pessoa ouvir. Então acho que a primeira coisa que você tem que fazer é acredite no que você está fazendo e confie na sua ideia. Então, por exemplo, eu disse para vocês hoje que existem N podcasts de literatura. O que o Cabuloso Cast faz de diferente de todos os outros? Com exceção de ter um nome muito bacana como é o Livrocast, que não sei porque diabos eu não pensei nisso. Mas enfim, o que a gente faz? A gente pega esse conteúdo e nós resolvemos transformar a literatura num grande metatema. Então a gente entrevista escritores, fala de livros, a gente já falou até dos... que hoje as pessoas têm trauma dos movimentos literários. A gente tenta abarcar toda a gama da literatura de uma forma muito profissional. É isso que a gente tenta fazer. Agora, a gente sempre tenta, olha, a gente traz o ouvinte leigo pra gente. Nós nunca fomos academicistas, entendeu? Então acho que uma das dicas é essa. Confie no seu trabalho, cara. Faça do jeito que você quer, que os ouvintes vão aparecer. E deixe de ficar trocando mensagem com o ouvinte. Dizendo assim, você tem que comentar no meu, porque aí eu comento no seu podcast também. Não, você comenta no podcast da pessoa porque ele agregou conteúdo para você. Então, tem que rolar uma certa fidelidade na podosfera. Tem que parar com essa besteira que às vezes a gente ouve gente dizendo assim, não, porque o meu podcast, não sei por que vocês ouvem, meu podcast só fala besteira. Pô, se você começa o seu podcast dizendo que o ouvinte não deve ouvir, que ele só fala besteira, para que você vai fazer um podcast? Para que vocês querem ouvir um podcast que diz que não precisa? Porque você pode ser depressivo, talvez. Ou se afundar mais. Tem algum problema. Deprecast. Existe Deprecast? Deprecast. Não. Alguém vai criar hoje aí. Não? Uma parada, continuando aí, entrando por trás ali dele, que é bacana falar, é o tempo médio que dura para alguma coisa vingar. Se você parar para analisar o tempo que uma empresa
demora para dar lucro, cara, você pode chegar a 5 anos para você poder colher os louros daquela sua empresa. E com um produto como o podcast não é diferente, cara. Então, assim, muita gente vai num fogo de palha, porra, vou virar a referência no mundo dos porcos. Explodir com o meu podcast de porco. Porra, aí o cara vai 3 meses, vou desistir porque ninguém me ouve. Pô, o cara tem 20, 30 ou 20 fiéis. Caralho, 20 ou 20 fiéis, cara. 20 malucos que você não conhece estão te seguindo toda semana ou todos os 15 dias para te ouvir falar sobre porco. Cara, parabéns, isso é uma meta que você atingiu, isso é uma conquista. Ah, centenas de milhares de ouvintes é muito mais legal, é muito mais coisa. É muito mais legal. E outra, só pra não Claro. perder, tu imagina se esses 20, 30 é praticamente 90 ou 80% da sociedade que gosta de porco. Aí. Que objetivo bem atingido. Atingiu, cara, É exatamente. perfeito. Uma Exatamente. empresa de porco, sei lá se tem empresa de porco, vai anunciar, cara. Olha, anuncia aí meu porco. Fala do meu porco aí no teu podcast. Qual seria o nome do seu porco, da sua empresa de venda de porcos? Vendo porco. Isso é aquela plaquinha amarela, né? Vende-se porco. Marca direto, né? É, gostei. Pô, tu me cortou, PH, esqueci o que eu tava falando aí. Porra, é hora que eu tomo remédio hoje. Não, mas vou tentar recapitular. Fuck. Ah, perdão. A parada do tempo, né, que você vinga, muitas vezes o seu plano de negócios, a sua organização, o seu horizonte, as suas metas, elas têm que estar afinadas com o que você está fazendo. Então, por exemplo, o meu objetivo, vamos supor com o PH, com a empresa Vendo Porco, é viver do podcast e não ter uma empresa de porcos. Então ele vai lá, porra, o meu público-alvo são os criadores de suínos, que pode ser um grupo seleto de 20, 30 pessoas. Se ele atingir esses 20, 30 criadores de porcos, ele já atingiu a primeira meta dele. A segunda meta é fazer com que os caras invistam no programa dele. Ou seja, ele tem um público já que ele já atingiu e o objetivo é fazer com que aquilo circule dinheiro. A partir do momento que um daqueles caras patrocina o programa dele, cara, é Epic Win. Já atingiu o objetivo. Porque as pessoas que eu vejo... Exatamente. Você tem que deixar bem determinado no início do que você está fazendo aonde você quer chegar. O que você quer fazer daquilo? Qual o seu objetivo com esse programa? Sabe? Você quer só falar para o mundo, abrir seu coração, tipo uma terapia? Beleza, então você não precisa de um retorno. Você não precisa ter um número de ouvintes fiéis. Você não precisa que nego te pague. Ah, eu quero viver disso porque eu acho que é uma mídia que vai me dar liberdade. A minha voz está funilando aqui. Eu tô todo encatarrado, tá? Desculpa. Catarro é uma palavra feia, mas é a verdade. É muco. Voltando. E eu acho que isso é uma coisa que dificulta muito para as pessoas no meio do caminho. Porque elas param de olhar porque elas queriam no início. Sabe? Aquele objetivo delas se perde. E elas acabam ou se deslumbrando, ou sei lá, ou mudando muitas vezes de objetivo porque tem um crescimento X num determinado mês e no outro tem um crescimento Y. O cara quer ser famoso antes de qualquer coisa também. Exatamente. É foda, entendeu? Cara, Tem na muito boa. Não estou criticando e nem critico. Tem pessoas que fazem podcast, videocast, blogs, porque simplesmente querem ser famosos, tipo PH. PH só quer ser celebridade, quer ir pro BBB, o PH ou pra Fazenda. Cara, legal, PH. Vamos lá, porra. Torcer você, eu vou votar, bicho. Pra tu ficar na casa, cara. Sabe? Isso não é problema nenhum, cara. Tem pessoas que nasceram pra ser celebridade, cara. E, porra, você vê desde criança, criancinhas, tem totalmente o dom de ser celebridade, sabe? Então, porra, vambora, cara. O cara é engraçado, o cara... Sei lá. Então, eu acho que se manter no seu objetivo o máximo de tempo possível e fazendo pequenas adaptações para você alcançar aquilo, tendo consciência desse tempo de maturação do seu projeto, eu acho que é uma das fórmulas mais importantes que tem. Uma coisa interessante é sobre o objetivo que você quer para você ou para o seu podcast, é evitar que você se frustre e desista disso. Porque eu já vi gente que, sei lá, fez um podcast no episódio 12 e acabou. Aí, não, mas eu quero continuar meu podcast, me dá uma dica aí. Eu falei, pergunta, não, qual é o problema? Não, ouvintes e não sei o que. Eu falei, por que você faz podcast? Por que você está fazendo isso? E a pessoa não sabia responder. Ela não tinha um objetivo nobre, nem para ela e nem para os outros. Então, assim, você tem que ter algo forte que é para manter aquilo, que é para carregar aquilo, assim. Seja nobre também. O cara pode ser verdade, um escroto e tipo, querer o dominar nego vai o mundo. gostar dele, entendeu?
Por exemplo, no meu caso, a gente começou sem objetivo nenhum, assim. Foi uma brincadeira, tipo, bora gravar um podcast? Bora. Baixa o Skype aí, a gente gravou, pôs no ar. Teve ouvinte? Legal. Alguma pessoa no mundo quis escutar o que eu fiz. Bora fazer outro, bora fazer outro. E aí agora a gente pensa em algum objetivo. A cada mês, a cada nova conquista, você vai pensando em objetivos novos. Porque é muito comum ver colegas desistirem porque querem demais. Ou porque não fazem porque gosta, ou só, como vocês falaram, quer ser celebridade, por exemplo, assim. Você conhece o Jurandir Filho, né? Sim. Ele não tem nenhum motivo nobre, as metas dele. É sério. O pessoal fica meio tenso, assim, tô falando mal do Jurandir, não é nobre. O Vai te mandar embora de novo do Rapadura, hein, cara? Ai, meu Deus. Cuidado, Mentira, foi nem eu que falei isso, não. Foi o Thiago. Muito bem. Então, a dica é porco, né? 2013, tem pouco podcast de porco, né? Fica a ideia aí. Antes de abrir para a pergunta, eu queria a opinião, principalmente aqui do Jonas, que é o que tem o podcast mais recente, está com menos de 30 episódios, e de vocês que já ganham dinheiro, é o que estão há mais tempo aqui dentre a gente. Há pouco tempo eu escrevi um texto sobre o fim da mídia podcast, onde a entrada... Não, o fim da mídia como ela é hoje. O Diogo foi o típico do cara que lê o título e já foi comentar querendo me matar. O fim da mídia podcast como ela é hoje em dia. O fato de estar tendo dinheiro, que você está falando de um patrocinador, você não tem liberdade total. O fato de o iTunes, por exemplo, estar tomado de podcasts vindo de programas de rádio que estão disponibilizando também, vai ser muito mais difícil se destacar lá. Então eu quero saber de vocês se a mídia como ela é hoje, com essa liberdade que a gente tem, que, queira ou não, se a gente ainda não está ganhando dinheiro, a gente fala o que quiser mesmo, vai ter a consequência, mas a gente tem liberdade. Como ela é hoje em dia, com essa liberdade, ela corre o risco de acabar porque logo patrocinado, logo controlado. Eu posso começar, cara? Tem problema? Eu penso sempre no seguinte, a nossa fórmula de trabalho, ela é muito... Como a gente começou no início do bate-papo, que a gente falou sobre credibilidade. O ouvinte, ele só fica com você a partir do momento que ele acredita no que você está dizendo. Pode não concordar, mas ele acredita que é uma opinião original sua e que você acredita naquilo. Então, o fator principal para a gente é que a gente goste do que a gente está dizendo, que a gente está apresentando. Então, nosso modo de escolher o produto que a gente vai divulgar é o inverso do que acontece na mídia tradicional. Na mídia tradicional, o anunciante vai até o podcast, vai até o cara, né? Vai até a rádio, vai até a televisão e fala, pô, bota meu anúncio aí, porra. Com a gente, é diferente. A gente lê uma revista, porra, meu irmão, que revista foda, vai dar uma mega discussão, caralho. Panini, porra, me dá dinheiro pra falar dessa porra. Aí a Panini, toma dinheiro! Aí tu, porra, Panini! E aí a gente fala. É o inverso da parada. Mas a gente só vai no que a gente acha que vale a pena. E se não é uma parada que é tão foda pra se elogiar, talvez valha uma discussão. E muitas vezes, cara, a parada, vamos supor, não sei se todo mundo conhece, mas lá no Matando Robô Gigante, a nossa escala robótica, que é como a gente qualifica os produtos que a gente fala, ela vai de 0 a 5 robôs gigantes, sendo 0 horrível e 5 robôs gigantes sensacional, perfeito. Às vezes, cara, um programa de um programa 4 robôs gigantes, que é um programa muito bom, é menos interessante do que um programa 2.83 robôs gigantes. Porque simplesmente aquele programa 4 não gerou tanto debate quanto aquele programa 3 robôs gigantes, cara. Que, pô, Afonso não gostou de uma parada, que eu gostei, e que o Beto discordou, e que voltou. Isso faz com que aquilo rode, e todo mundo tem opinião diferente. Ô Diogo, e se o produto que o cara tá anunciando, vocês acharem uma merda completa a ponto de ter que dar um 0? A gente não fala. A gente não vai pra ele. A gente não vai atrás, analisa antes, entendeu? A gente Não, vai. Não, tudo que chega... junto aqui, rapaz. Sim. Vamos entrar na mesma camisa. Faz que nem o Beto. Yo. Não, mas, pô, fica maneiro, fica assim, fortão, né? Parece que tem um impacto. Assim. Fala aí. Mas o lance é o seguinte, por a gente inverter essa fórmula, principalmente com produtos, é lógico que chegam anunciantes, até porque tem um comercial por trás. Os caras chegam, pô, a gente quer fazer isso. A gente, beleza, eu quero vender o seu queijo, mas eu tenho que provar. Então ele manda o queijo pra gente, a gente faz um queijo de vinhos, come, puta que merda. Porra, inventa desculpa pro cara aí. Não vai dar pra fazer. A gente não gostou da parada.
Então, porra, Você não tem a liberdade, realmente, quando você. Ah, o produto é legal, mas eu não posso. Já teve caso da gente fazer piada. Piada boba, por exemplo, um curso à distância. Aí eu e o Diogo a gente falou, pô, legal que você pode estudar de cueca, sempre quis estudar de cueca. Alguma besteira dessa. E aí a gente manda pro anunciante. Apesar de ter ficado muito legal, o cara, puta, não, tira essa, né? De tal de cueca e tal. quem usa cueca hoje em dia, né? Hoje em dia, tá, Ninguém, né? ninguém. Hoje é liberdade. Essa bicho. libertinagem. Podcast, vlog. PH filma pega sem essa- cueca, né? Só vai até a cintura, né? PH outro dia fez um stream sem camisa. Fiquei maluco. Falei, que isso, Ninguém PH? gostou. Tá lá, se vocês puserem, tem foto, né? Bateu foto. Mas o... Tempo isso, a gente guarda. Esqueci o que eu tava falando. Enfim, vambora, segue aí. Jonas, por favor. Pera aí, o Diogo viajou aqui, esqueci até a pergunta. Eu viajei? De Pô, você, o que é que você acha? Se realmente um podcast ser patrocinado, ele vai tirar a sua liberdade? Eu não pensei muito sobre isso, vou confessar, mas eu acredito que um exemplo que vocês deram aqui, se você tem um controle sobre o que você vai colocar ou não, talvez não tire sua liberdade. A questão é quando vai ser vai ser muito importante ter um produto anunciado. Quem quer dinheiro, né? Tem isso. Isso, assim, Às talvez... vezes tem gente que prefere. Ou querer ganhar mais, ou alguma coisa do tipo, vai da intenção do seu podcast. Por exemplo, no meu caso, a gente não mede palavras pensando se um dia, tipo, a gente, por exemplo, falar mal de uma marca. A gente fez um programa Coisas do Capeta. E aí a gente falou de várias marcas e a gente não tá nem aí, tipo, caramba, essa marca nunca vai patrocinar o nosso programa, mas tipo... mas quer um exemplo a gente bom? não se Desculpa importa te por causa interromper, disso. desculpa mesmo. É falta de educação. Mas um exemplo perfeito pra isso, tipo, você falar mal de uma marca e depois aquilo reverter a favor, Porta dos Fundos, porra. Aquele vídeo do espoleto, meu irmão. Caralho, eu nunca ia querer comer o espoleto, mas a parada foi tão engraçada, o espoleto foi lá. Caraca, faz um vídeo aí, maluco. Faz a guerra de comida lá no espoleto. Pum. E tu, porra, como assim o espoleto tá patrocinando? Meio que inicialmente não faz sentido isso, sabe? Só que você vê, não, cara. Todo mundo sabe o que é espoleto. Cara, na minha vida inteira eu tinha ido uma vez ao espoleto. Uma vez. Eu não gosto do espoleto. Não gostava. Até o Porta dos Fundos. Desculpa. Cara, depois eu fui ao espoleto só porque tinha sido na Porta dos Fundos. Eu sei que eu sou uma putinha do marketing, o marketing me alcança em todos os níveis possíveis. Mas é tipo, espoleto, mano, espoleto, quer palmito, quer... Porra, é verdade, cara, funcionou pro cara, entendeu? Então, porra, nessa hora, porra, a lógica, a fórmula, ela se inverte. E hoje a gente tem que estudar o que está acontecendo aqui. Porque agora está vindo uma nova realidade. Isso é um novo projeto, isso é uma nova coisa que está acontecendo. Né? Desculpa te interromper. Então, continuando, no caso como o Thiago Miro falou, né, o meu programa é o mais novo, tem pouco mais de um ano, 29 episódios no ar. E aí, esse é o momento que a gente começa a pensar realmente sobre... Esse é o momento que a gente começa a pensar, né, se quando isso começa a acontecer, de patrocínio e tudo mais, como o próprio conteúdo do podcast vai mudar. E aí eu boto na minha cabeça que o principal é o que eu quero falar. Assim, eu nunca vou deixar de falar uma coisa porque eu vou ofender uma marca, por exemplo. Eu nunca vou mudar a minha opinião porque foi comprada ou algo do tipo. Eu já tenho esse pensamento antes, porque eu não dependo do podcast, né? Eu sou estudante ainda. E isso ainda não é uma realidade, mas a gente tem que começar a pensar. Porque tem muito podcast novo que vai direto querendo grana. Tipo, já vi colegas que anunciaram muito no começo, assim, no podcast. E aí fica muito artificial, você perde o conteúdo. Tipo, já escutei um podcast que eu adorava muito e, tipo, eles não deveriam ter feito isso, cara. A partir de hoje, o próximo programa eu não vou escutar do mesmo jeito. Então é uma prática que interfere muito. Mas você pode dar malandragem também, quer dizer, um podcast que só fala mal de tudo, realmente, não... melhor do mundo. Ele realmente não está sendo muito malandro. Você pode, por exemplo, um exemplo do Matando Robô Gigante. Eu não gosto de UFC, todo mundo sabe. Há um tempo atrás, há um tempo atrás, fizemos uma promoção do UFC. O Diogo e o Roberto gostam. Pra que eu vou participar da hora do anúncio? Primeiro, eu vou ficar ali, opa, o UFC é muito bom, puta, grande avanço para a humanidade. Ou eu vou ficar quieto? Então o que eu fiz? Eu não participei da hora do anúncio. Não estamos mentindo, porque ele e o Diogo gostam muito. Eu não gosto. Então você pode encontrar esse balanço. Você tem que ser um pouco malandro também, entendeu? Eu acho, pelo menos.
Só levantar um ponto, desculpa. É porque eu acho muito interessante isso, sério mesmo. Eu acho que esse discurso é super válido a partir do momento que ele seja feito num total. Por exemplo, a gente, do Matando Robô Gigante, teve uma opção no início de ser um podcast, de ser um show, um programa com um site virgem. A gente não tinha publicidade nenhuma no nosso site. Nenhuma. A gente não tinha Google Ads nada, Bubox, não tinha porra nenhuma no nosso site. Era uma página laranja e branca que entravam os posts e o banner do MRG. E não tinha nada. A gente falou, cara, essa é a nossa parada, vamos nos manter virgens, porque a gente primeiro achava que era mais limpo para o site, ficava mais clean, chamaria talvez mais atenção. E, no fim das contas, a gente queria investir na captação através do programa. Né? E quando você vem com um discurso, não estou falando do seu caso, falando assim, se a gente tivesse um discurso de, a marca, sei lá, vendo porcos, eu não concordo com o jeito com que o PH trata os animais na fazenda deles. Como ele engravida os animais. Não concordo com esse cruzamento. Você não vai falar, mas tá rolando no seu site um quadradinho girando com várias publicidades do Vendo Porcos, que você não tem controle. Bem ou mal, você está divulgando aquilo ali. Aquilo ali está sendo divulgado através da sua ferramenta. Entendeu? Então eu acho que assim, acaba sendo um pouco incongruente. Não estou dizendo que a gente fez dessa forma, que a gente quis ser, sei lá, revolucionário. Porra nenhuma, a gente não tinha pretensão de nada, sabe? Nesse sentido. A gente só fez a parada, meio como vocês estão começando também. Achei bem interessante esse exemplo que o Afonso deu, porque, por exemplo, eu sou ouvinte também do Matando Robôs Gigantes. E se eu ouvisse o Afonso mudar de opinião de uma coisa que eu sei que ele... Né? Do nada, que ele falou no Twitter, eu ia me perguntar, e daquela outra vez, será que ele estava falando sério ou não? Porque o Inclusive, desculpa ofender o lutador de MMA aí. Eu achei que fosse MMA Cash quando eu cheguei, que o cara fosse... Né? Estereótipo é foda. Porque tem isso muito da confiança que o ouvinte tem, assim, da amizade que ele acaba criando, e eles confiam em você, na sua opinião, e eu acho que você só não deve trair a confiança que aquelas pessoas depositam em você. Porque a partir do momento que você sente que aquelas pessoas querem ver seu conteúdo, por exemplo, a primeira vez que eu atrasei um programa, e aí uma pessoa veio e falou, ué, não vai ter programa hoje? Eu falei, caramba, alguém tá me cobrando, alguém quer escutar o que eu tô falando, eu não posso decepcionar essa pessoa assim, ela tá querendo ir até lá, escutar aquilo, então eu não posso fazer errado, eu não posso ser desleal com ela. PH, você que é um vendido, Fala aí. Eu anuncio qualquer coisa, mano. Esse óculos aí, por exemplo, A gente dá um jeito. Eu não nego, rapaz, eu não nego anúncio, não. Vocês são nenhum? Muito românticos. Não, nenhum assim. Clínica de aborto. Vamos fazer vamos lá. Patrocínio? Eu consigo fazer um podcast sobre legalização do aborto, porque eu sou Tudo a favor, bem. Por exemplo. Ok. Então, mas é diferente você desenvolver uma ideia exatamente. Em 20 minutos e em 5 minutos... Eu não vou fazer Atenção, clínica, né? Eu não vou fazer clínica Tchau Neném, ali na esquina e tal. Eu não vou fazer a maluquice de fazer uma propaganda, uma chamada. Por favor, se quiser fazer um aborto, clínica... Tchau Neném. Pedro Cruz. Isso. Né? Clínica de aborto, seja feliz. Né? Não é assim, mate uma criança feliz. Não é assim. Então... Há controvérsias, se a criança Caraca, não é, né? bicho, tá vendo como é que é complexo? Pra caramba. Mas não dá pra você fazer uma discussão de uma parada, então não dá pra você fazer um anúncio. Corta aí. Corta aí, Creuza. Então, assim, se você conseguir desenvolver, colocar num tema relevante, eu acho que quase todas, porque todas, unanimidade não existe, né? Mas quase todas as marcas, ou quem pelo menos já chegou pra mim, ou pro Jurandir, eu acho que pra vocês, a gente consegue colocar numa discussão. Quase que sem querer, se a gente trouxe para discussão, então quase que sem querer a gente está fazendo a propaganda, de uma forma ou de outra. Então tem formas inteligentes de fazer aí. Por exemplo, uma academia chegou para mim, eu queria anunciar sobre, uma academia não, uma loja de venda de produtos, de material, não é anabolizante, é de chuteira, de meia, negócio de futebol. Aí o cara, eu não sei como anunciar. Caramba, eu te dou 20 programas, você escolhe um tipo de programa. Eu jogo FIFA, eu falo de FIFA, eu chamo o Beto para gravar comigo. Armaria, macho.
Existem milhares de formas de falar sobre filmes de esporte, filmes do Netflix de esporte. Então, acho que sempre tem um jeitinho. É engraçado porque, parecido com o que o Diogo falou, a gente faz assim. Às vezes os ouvintes mandam algum e-mail dizendo assim, eu queria que vocês falassem desse livro. Aí eu faço o seguinte, eu entro em contato com a editora e digo, olha, meus ouvintes estão querendo que eu fale sobre esse livro, eu tenho X downloads, X comentários por programas, e aí, me dá o livro de graça ou me dá um desconto para poder comprar o livro para a equipe. E aí aconteceu isso, uma editora, eu mandei o e-mail para ela, eu disse, olha, eu quero 5 exemplares dessa tua HQ, porque a gente vai falar sobre a tua HQ. Ok, nós passamos quase 1 hora e nós destruímos a HQ do começo ao fim, assim. Nós xingamos da nota de rodapé a última página que estava toda preta. A gente perguntou, por que essa página está preta? Os autores odiaram. No Twitter, no Facebook, foi um show de esculhambação comigo e com a equipe. A editora amou. Eles nunca venderam tanto HQ na vida, porque o pessoal queria saber se era tão ruim quanto a gente estava pensando, entendeu? E o pessoal foi lá e comprou e a editora amou o que a gente fez. Né? Então tem a propaganda inversa. Não, e até porque você só participa de uma discussão quando você sabe o que está sendo discutido. Então você tem que ler. Não adianta. O cara que não leu o HQ não vai entender a discussão, ele vai ter que confiar no que eles estão falando, no que a gente está falando. Então ele tem que ler. Muita coisa, cara. O Afonso mesmo. Olha, eu não indico essa HQ, mas você tem que ler. Porra. Dependendo. Isso foi uma HQ recente que a gente ia fazer, que foi um argumento que me veio com ele. Ele falou, cara, eu não indico para as pessoas comprarem, mas você tem que ler. Tipo, é congruente foda, é meio paradoxal, mas tipo, tem umas merdas que você tem que saber. É a realidade do mundo, né, cara? Agora tem um ponto assim, tocando um pouquinho na ferida, eu não sei se eu vou atrapalhar a discussão. Porque assim, eu fiquei pensando que eu acho que tudo na vida é finito. Acho que em algum momento vai acabar. Então, há muito tempo que anda se discutindo se o livro digital veio para destruir com o livro impresso. Em algum momento, a gente realmente vai ter. O livro impresso vai ser artigo de luxo. E eu tenho plena convicção. Então, eu acho que a mesma coisa vai acontecer com a TV, com o rádio, com o podcast. Em algum momento, ou diminui, ou vira uma coisa de mais nicho, enfim. Então, lá no site, a gente até começou a pensar em trabalhar mais com vídeo. A gente até pensou em investir nisso. Né? Tá, beleza. Valeu, pegar. Que palestra, hein? Eu quero dar uma palestra me ensinando a fazer vídeos agora. Tá, beleza. Então, o que acontece? Assim, a gente pensou nisso. Eu não sei, assim, eu ia até fazer essa pergunta. Quem aqui tem podcast? Faz podcast? Aqui. Pedro. Quem aqui faz podcast? Faz, assim, eu tenho o meu podcast. Ou participo, sei lá. Levante a mão, o pessoal Pedro. ali, beleza? O Pedro tem nóis, podcast da atualidade, viu? Oi? É o 20 Perguntas. Bacanudo.com.br. É nóis, o melhor é nóis. podcast que eu já ouvi, de verdade. Pronto. Aí, eu não vou nem perguntar direito, mas eu acho que todo mundo aqui ouve podcast, certo? Acho que vocês estão aqui por causa disso, né? Mané. Enfim, aí eu acho assim, vocês que podem estar ouvindo essa conversa dizendo assim, eu acho que eu nem vou entrar. O cara tá dizendo que não, cara, faça a sua parte. Talvez, no final, lembram da moda do pagode? Que era pagode em todo lugar? Na época, eu disse isso para os meus amigos, só vai sobrar as melhores bandas. Não vai sobrar qualquer um. Então, a mesma coisa, no final, só vão sobrar os melhores podcasts. Espero que o meu esteja lá. Mas olha como o mundo, não estou querendo contradizer, mas é um exemplo babaca. Olha como o mundo muda, às vezes, os detalhes das coisas. Porra, quem já ouviu o axé do Superman, do Superman ficou fraco. Né. Porra, isso é bom, maluco. Porra, maluco. Caraca, cara. Isso explodiu, maluco. Cara, os caras estão fazendo show pra caraca. Não é bom. Não é bom. Mas virou um zoado e o zoado vende. Então, assim, a parada está sendo construída de novo agora. Sabe? Isso vai ser estudado. Os professores vão se ferrar para poder entender o que está acontecendo. Para poder ensinar para as pessoas como fazer. Sabe? Então, sempre está mudando coisinha. Sempre está mudando. Perguntas, por favor. Tu não deu a tua opinião, cara. Não, eu já dei. Eu escrevi o texto achando que realmente a mídia como ela vai deixar de existir para dar lugar a um conteúdo controlado. Ah, tá, entendi. Beleza. Oh, perdão. Perguntas?
Olá. Boa tarde, boa noite, não sei. Boa noite. Boa noite. Eu creio que em tudo que se faz existe críticas. E eu queria saber, assim, qual foi a crítica, com perdão da palavra, mais foda que vocês já receberam, que deixaram vocês assim, tipo, muito pra baixo. E o que foi que vocês fizeram pra superar esse tipo de crítica também? Cara, eu queria assim, parece que não. Mas quando uma pessoa critica o meu conteúdo, ou por conta, isso é repetitivo demais, mas vale a pena, ou por conta do sotaque, ou por conta do tanto de quilos a mais que eu tenho do que ela, eu fico chateado, porque eu penso assim, caramba, quantos mais? Porque eu penso que para cada comentário, existem 10 pessoas que pensam igual e não fizeram o comentário. Então, quantos mais estão pensando assim? Será que vale a pena eu fazer ainda vlog, podcast, um post? A gente esquece que somos blogueiros também, alguns escrevem e tal. Então será que vale a pena? Eu poderia pegar minha opinião, né, e dar só para os meus amigos. Ligar pro Diogo, como, sei lá, Diogo, tu assistiu lá o Homem de Aço? Caramba, muito bom, hein? Diz uma nota aí, tal, a minha tal. E não precisar ficar me sujeitando a algumas pessoas, poucas comentam, mas eu sei que várias pensam, ficar comentando de sotaque e de peso, no peso a mais, peso a menos. Preconceito regional e tudo mais. Então, isso, eu finjo que não. Mas incomoda. E quando o Afonso brinca de uma maneira inteligente, interessante, fazendo o PH Santos virar uma marca, é isso que eu espero do meu sotaque, né? Aqui o Ceará, aqui Fortaleza, que de onde eu vim seja uma marca. E eu seja uma marca para esse local, de certa forma. No meu caso, os podcasts no começo recebem críticas muito duras, assim, e é um dos motivos que a galera desiste. No meu caso, eu aceito muito bem críticas e nunca recebi uma crítica muito pesada no meu conteúdo. Mas uma vez um ouvinte bem fiel nosso, ele não gostou de um programa. E aí eu falei, não, cara, você vai ter que dar seu feedback. Aí ele mandou por e-mail, porque ele não queria deixar nos comentários para que as outras pessoas não lessem. A LX, entrego logo. Não, foi o Gudima. Mas então, aí eu falei, não, cara, eu vou ler o seu comentário no ar, porque ele é pertinente, depende do tipo de comentário que essa pessoa vai fazer. Tipo, se for reclamar do seu sotaque, que você é gordo, que tipo de resposta você vai dar para essa pessoa? Mas se o cara chega e fala, olha, o ritmo do seu programa não estava legal, aqui você errou, o conteúdo falhou aqui ou ali. São várias maneiras diferentes de você encarar. Uma vez o cara falou, seu podcast é uma bosta, eu falei, ok, risos. Já outra vez o cara falou, olha, o podcast teve um problema com o ritmo, isso e aquilo. Eu falei, bacana, no próximo a gente vai consertar. Cara, eu já passei por muito problema por conta do sotaque. Já críticas muito pesadas mesmo, sabe? Que quando chega lá que eu leio, deleto, nem respondo e dou bloco no IP. Comentário xenófobo, bloco no IP direto. Depende, né? Esse negócio de crítica, você tem que saber entender quem tá fazendo. Exatamente. Se vem um cara de 12 anos falar que você é um merda, você ignora ou apaga. Vai lá, né? Às vezes tem um cara mais velho, mas você vê que o discurso dele tem muita raiva do que você opinou. E aí você entende que aquele cara, ele tá com muita raiva, ele passa, em vez de criticar o que você falou sobre o filme, ou o videogame, ou qualquer coisa, ele começa a criticar você. É porque você não é gamer, você não sei o quê. Aí você, pô, esse cara, ele queria estar aqui. Então ele tá com muita raiva, porque ele gostaria de colocar a opinião dele como você coloca. Então esse é outro tipo de crítico. E tem o cara que realmente gosta do seu programa e vai lá e fala assim, pô, matadores, no caso nosso. Pô, não curti muito esse programa, achou que faltou vocês falarem sobre tal parte, faltou vocês explorarem mais o multiplayer do jogo, ou falar mais sobre tal quest do personagem tal. Aí você filtra, entendeu? Então é muito importante você entender, porque senão você vai ficar maluco, cara. Crítica, uma das melhores e piores coisas que tem na internet, na minha opinião, é comentário, cara. É um portal para muita coisa boa, mas é um portal para ignorância deprimente. Por exemplo, eu parei de ler os comentários das minhas colunas no Tech Tudo, cara.
porque é uma porcentagem de ignorância absurda, entendeu? O cara, ele não tem nada de bom na vida dele, e ele vai ali, como é um negócio que qualquer pessoa pode se cadastrar, tô dando um exemplo, né? E ele despeja ali a frustração dele que ele tem pro mundo em cima de você. Então, o que adianta você ler aquilo ali, né? Então é muito difícil você aprender quem ouvir e quem ignorar. Mas, encerrou? Ou pode mais uma? Mais uma pergunta Eu posso aí. responder? Cadê? Deixa ele responder. Dá- Tá proibido, mano. Porra, tu também é chatinho Desculpa. pra caramba, hein, Vamos PH? deixar o pessoal perguntar Pelo amor de Deus. pra outra pergunta. Você é o mediador, PH? Cadê? Aí tá aí. Pode. Oi, vocês. Meu nome é Marlon. Marlon, Marlon, isso. Pode mais A minha próximo. pergunta é o seguinte. você é uma pessoa Brandon? Como é? É uma piada, Marlon Brandon. Obrigado, pra você também. Obrigado. A minha pergunta é o seguinte. Vocês fazem um podcast em dupla, em trio. Eles fazem um podcast sozinho, num monólogo. Relaxa. Eu quero saber, tipo, qual é a dificuldade de você fazer o podcast sozinho, você fazer o podcast em dupla? Porque, por exemplo, já tentei fazer sozinho e tudo mais, e com pessoas, com outras pessoas. É mais fácil fazer sozinho? É mais complicado? Porque com duas pessoas, você pode um zoar o outro, que é o que vocês fazem. O Jovem Nerd é um exemplo clássico disso, um zoa o outro o tempo todo. E é isso. Olha, em relação a fazer sozinho, eu tenho 2 exemplos magníficos, que é o Cara, Escriba Café. É que você tá muito longe. Oi? 2 exemplos magníficos, que é o Escriba Café e o Café Brasil. É essencial quando faz só, você ter um roteiro. Quando a gente tá gravando em 3, 4 pessoas, é improvisando o que um faz, deixa pro outro e vai. Quando você tá sozinho, tem que ter um roteiro. Improvisar sozinho vai ficar horrível. Sabe um videocast que eu acho que funcionaria muito bem como podcast? É o Não Faz Sentido, do Felipe Neto. É verdade. O ritmo dele é um ritmo muito rápido, é um monólogo. Ele bota a opinião dele de uma maneira tão apressada e impactante que isso como podcast pra mim me agradaria perfeitamente. Muitas vezes eu ouço o vlog do Felipe Neto e não vejo ele. Eu tô fazendo alguma coisa e ele tá falando aqui. É um podcast. Mas assim, tem que ter muito cuidado, bicho. Porque tem que ser gênio pra fazer a parada sozinho. Não é, vou gravar sozinho e tudo mais. Eu não gravo. Aí, o podcast tá se chamando, o PH tá se chamando de gênio. Aí. Não, eu não faço Olha. podcast nem a pau sozinho. Tem aquela música, Buchê sem Claudinho, não sei o que, sou eu assim sem você, essas coisas. Rapaz, não dá. Porque não é só, acho que não é só o roteiro, não é só a pauta. Por mais que haja a edição, que dê um ritmo frenético, você tem que ter um ritmo de voz, de pensamento, tão frenético quanto a edição vai fazer, entendeu? Então, é complicado. Por exemplo, o Luciano Pires, né, do Café Brasil. Quem assistiu uma palestra dele é igual no podcast. Ele não para de falar 1 minuto. E ele vai entrando, assim, no seu interior. Ele vai fazendo uma parada muito estranha. Então, ele tem o poder, ele tem o dom, né, de entrar na sua mente e lhe dominar por dentro. Então, se você não tem isso, não faça não. Não conheça, saiba os seus limites, né, e use eles a seu favor, né. Tem um esquema assim, por exemplo, eu já fiz leitura de e-mails, por exemplo, que eu gravo muito com a minha irmã. E eu não pude fazer. Ela não pôde gravar no dia, eu tive que gravar sozinho. Tem foto dela? Então ficou muito chato. Então ficou muito chato. Tipo, eu fiquei, oi galera, beleza, não sei o que, e aí, tranquilo. É como o PH disse, você tem que tentar fazer o que você acha que é melhor. Então, por exemplo, eu acho que gravar com 3, 4, 5, 6 pessoas é incrível, cara. É um fluxo de pensamento muito grande. Porque, por exemplo, você está gravando e de repente alguém, eu vou tomar a frente, que tu me bloqueaste da última vez. Então, por exemplo, você está gravando e do nada alguém põe uma ideia que você nem tinha pensado. Então, exatamente. Então, o fluxo de pensamento dentro de um grupo é muito melhor. Agora, como ele disse, tem gente que só funciona sozinho. Se você tentar gravar, eu já tentei gravar com gente que só grava podcast sozinho, não funciona. É um monólogo. Eu fazia, não, a pessoa, e eu, não, peraí, só um minuto, ele não deixa você falar. Então é isso, tenta ver o teu jeito. Eu tentei gravar vídeo sozinho, desculpa dizer, isso foi uma merda, entendeu? Já vai pegar. Tá indo? É porque a gente levanta Não pra quer forçar o fim. Não quer um café? É que nem aluno arrumando a bolsa, né? Quando tá perto de acabar a aula, aí começa a arrumar a bolsa. Eu fico Vamos distribuir as cadernetas maluco. agora? Não, infelizmente acabou. Que pena. Então,
se vocês tiverem mais alguma pergunta, tudo, vão pessoalmente falar com a gente e tal. Beleza. Os contatos ficaram rodando aí, então quem não pegou aqui, vê no vídeo aí. Muito obrigado. E Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Vocês são demais, obrigado.